você ligado aí no Talk Show, começando aqui mais uma entrevista bem legal hoje. Hoje a gente vai falar de bicho, muito bicho, né? Assim, mas alguns assim não tão legais pra gente. Você pode não gostar de sapo, você pode não gostar de rato, você pode não gostar de barata, mas eu tenho aqui do meu lado o Ricardo Avari, que é apaixonado por tudo isso, que ele é biólogo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Célia? Ele é biólogo especializado em zoologia e saúde pública e ele está, inclusive, fazendo mestrado em qualidade da água. Qualidade da água. Na Sabesp, né? Isso. Você está trabalhando na Sabesp. Trabalho na Sabesp, mas o mestrado é sobre esse assunto. Rapaz, você é novinho. Quantos anos você já é formado em biologia? Eu me formei em 98. Na verdade, foi quando eu peguei o diploma, né? E desde então... Na mão ali, né? E desde... né, militando nessa área de meio ambiente, saúde pública e tudo mais. Biólogo é uma área muito ampla, né? Então, é bom. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu fiz um pouco de tudo. Zoonoses, né? Você passou pela zoonoses. Passei por zoonoses. Carrocinha, que todo mundo conhece aqui em São Paulo. Com essa parte, diretamente, eu não lidei. Né, o que eu chegava mais perto era a parte de maus tratos animais que eu trabalhei. A gente vai falar disso. Uhum. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, assim, vamos dar uma geral do que você já fez. Você trabalhou na implantação, foi da primeira turma da implantação do programa Combate à Dengue em São Paulo, é isso? Isso. Como é que está isso hoje? Sabe dizer? Olha, não tenho contato em como a situação... Mas... parece-me estável. A gente não teve nenhum grande surto, nada do tipo alguns nos últimos casos tempos. Há casos isolados, há uma situação que ainda é muito preocupante, né? Principalmente por causa da conscientização da população que avança a passo de tartaruga. Sim. Né? Mas isso é uma coisa que não vai acabar caixa d'água tão aberta, cedo. Caixa d'água aberta, piscina, copinho na rua, piscina. As coisas menores, né, são as piores. Né? O copinho que você joga no canto e o vasinho que a pessoa sempre esquece, o pneu que você usa na garagem. Que ficou lá, a garrafa que tomou chuva, entrou água. Essas pequenas coisas que todo mundo fala, não, esse não vai dar problema, é que são, né, o grande vilão dessa história toda. E o fumacê dá resultado mesmo? Bom, é uma situação mais difícil, porque o mosquito, o específico da dengue, está dentro de casa. Você não consegue entrar com um caminhão dentro de casa e soltar inseticida dentro dela. Mas assim, em alguns lugares que tem mato, alguma coisa assim, é possível. Sim, nessas vai áreas funcionar. amplas, né, que não tem muita coisa, mas aí também tem um problema de você jogar inseticida onde não deve. Né? É uma coisa tão complicada. Imagina como deve ter sido a implantação. Deve ter sido. De lá para cá as coisas devem ter evoluído, mas né, nessa implantação. No começo foi uma coisa muito assustada, né? A gente via a experiência de outras cidades que estavam passando pela mesma situação. Naquele momento, falar, bom, a gente tem bastante erro para aprender dos outros. A gente pode cometer nossos próprios erros, né? Mas vamos pegar o que já foi feito, né, e aprimorando. Mas nada parecido com São Paulo. É muito grande, muita gente, são bairros completamente diferentes. Quantos milhões de pessoas nós já temos hoje? Eu não... Agora deve estar por volta de 11 milhões só na cidade. Só na cidade com você acrescenta mais uns 10 aí. Eu falava que a gente estava chegando em 17, 18 milhões contando... Fácil. 18 milhões. É muita gente. É muita gente. É muito copinho d'água que pode ser largado por aí para virar criadouro, né? Isso. Também. Você trabalhou muito com saúde pública, a parte de zoonose e saúde pública. Pragas. Os mosquitos foram a minha porta de entrada nessa área. Foi quando eu comecei a prestar atenção. Aí você foi melhorando, passou para barata, para rato, para pombo. Né? Pombo é uma praga em São Paulo. São. Bom, apesar de ser um animal protegido por lei. Mas eu costumo dizer que os pombos evoluíram e muito. Gente, você não vê mais um pombo voando de um lado para o outro da rua. Eles atravessam andando. Pode olhar. Repara, eles atravessam no meio de carros. É incrível, o pombo, ele tá tão folgado que ele não voa mais de um lado para o outro da rua. Ele anda no meio dos carros numa boa. Né? Por isso que a gente também vê muito pombo atropelado por aí, né? Só que eles parecem que estão mais safados, assim, nesse sentido, mais espertos a cada dia, né? Essa é uma característica da nossa fauna, né? A fauna urbana, né, que a gente pode falar, ela vai se adaptando a nós. Nós, pessoas, criamos um mundo e elas falam, bom, a gente tem que viver dentro desse mundo deles. Né? E os ratos, as baratas, os mosquitos se adequam muito bem a isso. Pois é, né? Rato acha alimento fácil. Sim. Né? Lixo, bueiro, eles estão... Bom, a gente tem capivara no Tietê aqui, Sim. né? Aqueles passarinhos, quero-quero.
né? Também tem muito. Já vi garça perto do fórum na Barra Funda. Na Barra Funda. Ali atrás, eu vi garça. Ali tem um córregozinho, eu vi umas garças ali. Até no Tietê você vê garça de vez em quando, elas ficam procurando famílias no lixo, de capivara. Famílias de capivara. Então tem uma fauna também silvestre que está começando a se aproximar da cidade. Isso que eu ia perguntar. Né? Essa fauna não é exatamente urbana. Ela é silvestre e está vindo, mas ela está vindo para a cidade porque ela está deixando de encontrar o alimento no habitat natural dela ali, ou porque a cidade também está avançando para esse... As duas coisas, né? A cidade invade o espaço delas, alguns animais não suportam isso e acabam se afastando, né? E outros acabam tentando se aproximar disso e tirar alguma vantagem. No final das contas, para uma capivara, né? A cidade tem as suas vantagens, como, por exemplo, não tem onça aqui. Claro. Peraí, não tem onça aqui, mas a gente teve há pouco tempo o caso de onça e jaguatirica em quintais. Tivemos agora há pouco tempo. Foram em 2 locais. Isso. Um foi aqui em São Paulo, zona urbana mesmo. Os 2 casos aconteceram numa região muito próxima, né? Em São Paulo, na região de Perus. É isso que eu falo, Brasilândia, Perus por ali. Aquela região. Em Franco da Rocha, que é a cidade vizinha. Né? Em ambos os casos, era uma área que havia sido degradada, né? E eram onças pardas, né? Que é um tipo de onça que é mais acostumado a chegar perto das áreas urbanas do que as onças pintadas grandonas que todo mundo são menos agressivas, talvez, por isso? Não. Porque as duas não tiveram reação de agredir ninguém. Elas ficaram, é um bicho assustado, né, ficaram lá tranquilas, né? Não agrediram ninguém, não atacaram ninguém. Inclusive, um dos casos, parece que o cachorro acuou ela, né, no quintal. Então, ela ficou passiva. Ou seja, ela vai para aquele território, ela sabe que não é o território dela e fica na dela. Mas ela vai o quê? Em busca de comida, será? Nesses casos, elas provavelmente estavam fugindo do ambiente original, onde elas ou que teve uma queimada, ou que foi destruído para construir algum condomínio, ou coisa do tipo. Algo incomodou? Alguma coisa incomodou fortemente, né, a área onde elas viviam. Elas acabaram entrando na cidade ou procurando abrigo novo, ou procurando uma área que elas pudessem, né, começar a viver sem incômodo. Né? E dormir. Quero dormir. Né? Acabaram atravessando uma área urbana. Né? Uma delas acabou entrando bem no meio ela de um bairro. Ela atravessou em Franco da Rocha. Não, em Franco da Rocha, não foi? Que ela passeou no meio da rua de madrugada, viram ela andando de madrugada. Em Campos do Jordão acabou com um caso semelhante alguns meses atrás, a mesma coisa. Né? Então acaba criando muito mais pânico do que o bicho sabe que vai causar, e ele sente muito mais medo do que as pessoas, às vezes. Imagina, né? Porque ele está fora do ambiente natural dele, né? No caso de uma onça parda, ela não consegue entrar aqui dentro da cidade e encontrar uma forma de viver. No caso da capivara, sim. Ela consegue. Ela consegue entrar aqui e se adequar, malemar. Como consegue viver na beira do rio Tietê? É isso que eu acho difícil. Não deve ser bom para elas. Do que ela se alimenta? Plantas. Né? Então, todo aquele mato que cresce na beirada acaba sendo de alimento para elas. Lógico que a água vai causar algum problema para elas, mas geralmente de longo prazo. A gente já está tendo capivaras gigantescas aqui, né? Ou seja, elas devem estar conseguindo se alimentar. Sinal de que o Tietê também está com mato ali em volta, está conseguindo se recuperar de alguma forma ali à margem também, né? Tem projetos hoje em dia, né, para tentar arborizar de novo as regiões ao redor do rio. Anos existem Então elas aproveitam isso, embora a capivara não compreenda que aquela água não é uma boa para ela nadar. Né? Para ela é água muito feia, né, mas é água simples para nadar. A capivara é um roedor. É um roedor. É o maior roedor que existe no planeta. Né? E apesar de tudo, imagina um rato gigantesco andando ali do lado de... Mas a capivara é um animal simpático, né? A gente sabe lidar com ela, tem problemas de doenças e tudo mais vinculados a qualquer animal. E não é agressiva. Né? Não é agressiva. Né? Lógico, se alguém tentar agarrar uma, ela vai se defender. Não é um animal não é que nem, por exemplo, passivo, uma ratazana, né? Que a ratazana olha para sua cara e ela já pula em você, ela não fica esperando você ir para cima. A ratazana, pelo ponto de vista dela, acha os humanos heróis. A gente fornece abrigo, a gente fornece comida. Né? Nós somos heróis para as ratazanas. A gente mata algumas de vez em quando, mas na maior parte do tempo a humanidade é boa para elas. É aquela história, barata é um bicho nojento. Agora,
formiga ou barata, o que é mais nojento? Olha, A formiga carrega a barata. a formiga carrega barata. E ela transmite né? bastante doença. É que as formigas não têm o costume de viver dentro do esgoto. E a gente tem essa ligação de que o esgoto está levando a nossa sujeira. E as formigas são um pouco mais acima disso, mas elas, em compensação, circulam muito mais, andam por ambientes onde uma barata não consegue. É muito E elas comum carregam a barata. Ela A questão carrega é uma isso, ela barata, carrega uma barata numa boa, né? É muito comum você conseguir encontrar formigas, por exemplo, tentando caminhar dentro de uma região de um hospital onde tem uma contaminação muito alta, mas uma barata não consegue. Né? Porque assim que a primeira barata aparece, Já alguém já faz um trabalho. A formiga não, ela é discreta. bem, né? Até por causa de tamanho, né? Por causa do tamanho. Não, e a gente tem até diferenças de barata, a barata voadora. Toda barata é voadora? Ou não? Olha, Tem tem algumas espécies que não são essas mais comuns. Aqui, né? A barata comum, né, de esgoto, que a gente sabe, todas elas, depois de adultas, Elas voam. podem voar. Né? Embora não gostem muito, assim, elas são uma Tente voadora segurar péssima. uma né? pelas anteninhas, né? Você já fez a Tente, experiência? Eu tive um professor Depois de de biologia no cursinho. Ele tinha horror à barata. Uma vez apareceu uma barata dentro da sala, ele foi o primeiro a sair correndo. E aí ele contou que ele teve uma experiência dessa na faculdade, de ele pegar uma barata. O professor fez ele enfiar a mão num pote e pegar uma barata. Aí ele ficou esperando ela colocar as anteninhas para fora. Ele falou, nunca faça isso. Porque você segura, ela instintivamente abre as asas e quer voar, né? Ele disse que ele virou, assim, viraram não sei quantas mesas de estudo, foi parar caderno em tudo quanto foi canto da sala. Eu não sei, a gente tem essa coisa, barata é um bicho nojento. A gente relaciona muito com a questão do ambiente. Né? Se a barata morasse dentro da nossa casa, no armário, a gente não ia achar Algumas moram, né? Algumas moram. Aquelas baratinhas mas a gente sabe de onde ela apartamento. veio, né? Aquelas baratinhas de Baratinha apartamento. que é As difícil pessoas- para acabar com elas também, né? Assim como a formiga, elas são mais discretas, é difícil da gente saber onde elas estão. E é difícil acabar com formiga também, gente. Nossa, quando elas resolvem aparecer, quando você percebe que elas estão no ambiente, haja paciência para conseguir acabar com elas também, né? Porque você acabou. Não acabou. Aparece mais um monte, né? Todas as espécies que conseguiram conviver aqui dentro da cidade conosco, elas têm essas características em comum. Elas se reproduzem muito, elas são muito resistentes. Encontram elas muito alimento também, né? encontram muito alimento, encontram muita briga, encontram muita água. A gente fornece tudo para elas. Somos os heróis. Né? Somos os heróis. As Para os ratazanas pombos, para as nos formigas, amam. para as ratazanas. Para a capivara a gente começou a ser, de certo modo. Eu não posso considerar a capivara um animal peste, vamos colocar nesses termos. Né? Porque ela vem de um ambiente silvestre e ela não diferencia muito bem, né, onde acaba o mundo dela, onde começa o nosso, exceto pelo fato de que tem caminhão passando do lado do rio onde ela mora. Coitado. Ela ficou confinada ali, né? É. Elas não conseguem sair dali. Não me lembro de ter visto algum caso de capivara atravessando a marginal, por Acaba exemplo. acontecendo, de vez em quando tem Acaba. atropelamento. Ô, dó. Depois que fizeram as novas margens da marginal, isso diminuiu bastante, mas ainda acontece de vez em quando. O dó pra ela e o perigo, né? Sim. Para um carro, por exemplo, pegar a mamãe ou o papai capivara, que são maiores, né? Se atropelar é um cachorro de grande porte. Pode causar um acidente, mais Um feio, acidente até feio. um engavetamento, alguma coisa do tipo. Porque é aquela coisa, elas não estão acostumadas com esse tipo de Vão, coisa. vão se acostumando Não aos que um poucos. cachorro esteja, mas um cachorro de rua ele consegue entender melhor, porque ele geralmente passa muito tempo da vida dele. Não, o cachorro né, para em nas- farol e ele para em espera, farol, eles- espera farol fechar para atravessar. Né? Eu tive eles um que fazia isso. Eles estão muito acostumados com o nosso contato, eles prestam atenção em nós, de certo modo. Né? Então a gente começa a notar que eles têm um comportamento que eles julgam os humanos como uma matilha, né? E acabam copiando esses movimentos da matilha. Sabem né? onde não é arriscado que ou cachorro não. não seja atropelado o tempo todo, né? É. Mas ainda assim, né, eles têm Gato muito mais também, proximidade né? de gato. O gato, principalmente se for à noite, o gato é atropelado, porque a hora que você joga a luz do farol, a tendência dele é parar, né? Ele fica estático. Já Cada vi. não reage uma vez. Já vi gatos assim que simplesmente conseguiram se encolher para um carro passar por cima e ele ficar entre as rodas. Também já vi casos tem assim. muita coisa diferente. Cada animal reage de uma forma. Né? Geralmente aquele que é atropelado mais fácil é um animal que fugiu de casa, que não tem não tanta tem vivência de rua. Que não está acostumado com isso, né? Bem que essa divisão assim, do animal de rua para o animal doméstico de uma casa é meio nublada, né? Não existe uma divisória. Até porque ali, sabe? existem cachorros, por exemplo,
Eu tenho um casal que fica na garagem de casa, são 2 vira-latinhas, e todo dia meu pai tem que abrir o portão, deixar eles darem uma volta, uma delas vai na coleira, mas porque está acostumada, porque se soltar ela também vai e volta, que ela é mais malandrinha. A hora que você chama, ela quer sair correndo, ela some, né? Mas assim, porque a minha rua também não tem muito movimento, até tem um certo movimento, mas não muito. Mas eu não sei se deixassem eles perto de uma avenida, se eles saberiam. Em casa eles sabem, a hora que vem o carro eles param e esperam. De repente numa avenida eu acho que eles não teriam esse comportamento. É perigoso para eles de qualquer jeito, né? Porque você nunca sabe quem é a pessoa que vai entrar na sua rua. Também. Elas estão acostumadas de repente com um trânsito de bairro, uma coisa mais tranquila, e de repente aparece uma pessoa que está fugindo da polícia. Pois é, ou o carro da polícia, né? Tirando racha, qualquer coisa do tipo, já está além daquilo que ela compreende dentro da rua. E então, o animal que vive na rua, o que nasceu na rua, o que está ali o tempo todo, ele fica mais esperto com relação a isso. Mas isso também não impede que, por exemplo, ele fique esperto e tão seguro de si que ele atravesse no meio dos carros. Já vi vários carroceiros com o cachorro e o cachorro não está nem aí. Sim, você percebe que é um cachorro que cresceu com ele, que teve ali o tempo inteiro com ele, mas que ele vai no meio da rua e o carro buzinando, ele olha assim, tipo, vai andando, olha, tipo, eu tô na rua, né? E aí ele vai saindo. Ou seja, ele está tão seguro de si que ele corre o risco também de ser atropelado. Todo animal adulto, até nós. Também, né? Depois de uma certa idade, começa a se sentir confiante dentro do ambiente onde ele sempre viveu. Né? E no caso do cachorro é a mesma coisa. E daqui a algum tempo, né, os pombos, a gente tem os pombos. Os pombos, né, que atravessam a rua e preferem andar do lado ao invés de simplesmente fugir. Ou então bicam seu pé quando você está pisando no milho deles. Também, né? Também, né? Entrando dentro de bares, restaurantes para comer, a gente tem tudo isso. Mas a gente tem o caso dos gaviões que moram na Paulista. Sim. Construíram um ninho. Tem um lugar que também tem coruja morando. Coruja, Perdizes. Agora é muito comum agora você encontrar coruja em São Paulo. Em Perdizes que tem, que tinha eu acho que cidade inteira. Jura? Eu escutei histórias de corujas pela cidade toda. Agora os gaviões são lá na Paulista. Esses gaviões da Paulista acabaram ficando muito conhecidos porque os primeiros que apareceram outras espécies depois, perto do Trianon ali, mas apareceu o falcão peregrino, que é uma espécie super importante ambientalmente, que corre risco de extinção, ficou por ali. Eu não sei onde eles estão agora, mas esse casal chamou muita atenção na época, o pessoal começou a observar mais. E eles têm pombos de monte ali para comer, de vez em quando aparece um rato. Eles acabam encontrando essa fonte de alimento abundante, né, ali ao redor da Paulista. E para eles é só um desfiladeiro. Né? Montanha e montanha. Montanha, tá certo. Eles não diferenciam também, né, esse ambiente. E também estão num lugar relativamente protegido. Vamos colocar assim. Eles não têm os predadores que eles têm na natureza, eles não têm os rapineiros de ninho, né, que podem aparecer numa montanha de verdade. E aí você pode ter... Aqui a gente não tem falcão, né? Temos falcões? Temos. Temos. Eles acho que são os que mais perigosos nesse sentido para essas aves, ou não? São os predadores naturais? Sim, a gente não tem animais muito grandes, né, que conseguem viver na cidade. A quantidade de alimento também não permite que viva uma águia, alguma coisa grande, né, no ambiente urbano. Vai ficar por Mas um pouco falcão, tempo. um gavião, eles conseguem. Conseguem encontrar comida, conseguem viver na base de pombo, né, numa boa. E aí eles estão saindo então do habitat natural deles por quê? É pressão. Né? A gente começa a tirar desmatamento, né, floresta, e eles têm que procurar alternativa. Aqueles que têm uma capacidade de adaptação razoável acabam vindo para a cidade. E acabam se dando bem aqui. Não tão bem quanto estariam na floresta, mas se adaptam. Mas acabam se adaptando. Você trabalhou também no zoológico, né? Durante um bom tempo. E aí você cuidou de saguis. Quantos foram? 148 saguis e 52 papagaios resgatados do tráfico de animais. Isso. Eles são exportados, é isso? Eles geralmente... São Paulo é uma rota de tráfico de animais. Não só de animais. Né? Mas assim, recebe muitos animais de todas as regiões do país, acabam passando por aqui, para depois serem enviados para outras regiões, não só do país, como de fora. Né? E isso acaba criando um movimento meio estranho, porque alguns desses animais que fogem, ou a pessoa acaba comprando e depois se enche e acaba soltando o bicho, começam a viver aqui também. Então tem certos parques onde você vai, onde você encontra sagui vivendo.
Hortoflorestal, acho que tem. Hortoflorestal tem uma espécie nativa na região. Né? O Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. Tem saguis que não são animais nativos aqui da região de São Paulo. Foram né? libertados ali? Provavelmente animais que foram libertados, ou alguém no passado achou que deveria ter sagui ali, acabou soltando. E papagaio? Papagaio você encontra também. É que geralmente o papagaio acaba buscando a região de floresta, mas você encontra outras espécies, né, que o pessoal geralmente não dá atenção, como por exemplo a arara maracanã. A arara maracanã é super comum, mas todo mundo olha para cima, é um periquito qualquer. Então, maritaca. Maritaca, né? Tem um bando de maritaca, mas como esse bichinho faz barulho, né? Tem um bando de maritaca que eu não sei se em cima da minha casa é a rota delas, mas de madrugada elas passam fazendo barulho. De madrugada? De madrugada. São seu despertador? Não sei, comecinho de madrugada a gente às vezes escuta. Elas passando, fazendo uma barulheira. Né? E eu acho mó barato. É parecido com o papagaio, não é, a maritaca? Elas são bem menores, né? São muito bem adaptadas ao nosso ambiente também. São outras que estão começando a considerar a humanidade amiga. Começaram a encontrar um ambiente dentro da cidade que está muito bom para elas. Mas é bom elas começarem a desconfiar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho começam a pegar elas também. Não, já pegam. Já pegam. Infelizmente. Mas assim, por exemplo, se eu quisesse ter um papagaio em casa, eu tenho que ter uma autorização do IBAMA, é isso? Hoje em dia, né, esses animais podem ser vendidos legalmente, né, por criadores especializados. E você já compra ele com uma autorização. É que ainda tem um problema muito sério da cultura. Por que eu vou comprar um animal com um atestado do IBAMA de que ele é legal, se ele custa 5, 6 vezes mais caro do que eu compro no cara da esquina que vem debaixo do casaco? Então tem essa coisa a ser enfrentada. Eu lembro de um caso de uma pessoa, de uma senhora, que ela tinha um papagaio há tantos anos e tiraram esse papagaio dela. Porque ela não tinha a licença, mas o papagaio tinha 20, 25 anos, sei lá, alguma coisa, já era velhinho, né? Assim, já estava com ela há muitos anos. E um vizinho implicou e tirou. Como é que resolve uma situação dessa? Um animal que está há tanto tempo, né, com uma pessoa, ele foi pego antes mesmo de ter essa conscientização, antes da legislação ser a atual. Então tudo isso acaba sendo muito relativo quando você vai lidar com uma pessoa que, por exemplo, tem um papagaio há 30 anos. Adianta você tirar o papagaio dela? Como é que ele vai ficar? Como é que ele vai ficar? Onde ele vai viver? Ele vai ser tão bem tratado? Ele está sendo bem tratado onde ele está? Talvez não. Também tem isso. A maioria das pessoas acha que ter um papagaio é só dar um pouco de girassol e água para ele e acabou. E não é, né? E não é. Uma série de cuidados. É um animal que tem um monte de exigências, né? Ele é muito complicado de você criar de uma forma boa. Ele viveu 30 anos, ele podia viver 100, talvez, se estivesse numa Tem uma facilidade enorme de aprender palavrão, né? De xingar as pessoas, de pedir café, essas coisas, né? Mas... falando de tirar o animal, né? Na época que você trabalhava nas zoonoses, você atendia muitos maus tratos animais, né? Também. Você falou que você atendia muito. E aí, tinha algumas coisas assim. Por exemplo, situações de você chegar num local que tinham 50 cachorros, por exemplo. Como é que você resolve essa situação? Existe todo um procedimento que envolve desde psicólogo até um acompanhamento social daquela pessoa hoje em dia. Esse tipo de atividade que exige muito, né, muitas visitas, você precisa tratar com a pessoa muitas e muitas vezes até você conseguir colocar na cabeça dela por que aquilo está errado. Mas eu trato bem os 50. Dificilmente você vai encontrar um lugar com 50 cachorros que tenha todas as condições que eles precisam. Eu tenho 3 cachorros e 2 gatas em casa. A cadela... Eu tenho um casal que fica na garagem, a cadela é castrada. A cadela que fica só dentro de casa, que sai na rua só com guia mesmo, tal, ela ainda não é. E as 2 gatas são castradas, mas também só ficam em casa, não vão para a rua, né? Existem algumas campanhas públicas hoje voltadas para a castração. Existem. Né? Com valores bem abaixo do que... Às vezes é cobrado um valor, mas é um valor bem abaixo do que é cobrado por um veterinário particular, né? Por que não se amplia essas castração é uma atividade muito cara. Aliás, a gente já estava tendo problemas... Infelizmente. A gente já teve problemas com vacinação antirrábica e o ano passado, esse ano, eu não me lembro de ter visto nenhuma... Esse ano não teve campanha. Não teve campanha. Do ano passado tivemos alguns problemas aí com a qualidade da vacina, né? Eu lembro que
18 cachorros numa cidade aí no interior morreram. Alguns animais aqui em São Paulo também passaram mal, parece que alguns morreram também. Esse ano não teve a campanha. A questão, principalmente sobre vacinação, programas de castração, é que a gente esquece que a saúde, né, como ela existe hoje, né, uma Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, ela tem que se preocupar com a saúde humana. Sim. Né? A saúde do animal... Algo contra os pombos poderia ser feito. Contra no sentido de tentar então, melhorar a situação. Né? Tanto a situação de um pombo, por exemplo, que você precisa diminuir a população deles, quanto de cachorro, que existe muito abandonado e tudo mais. Isso é secundário à preocupação com a saúde humana. Sim. Né? Isso é importante de se lembrar. Por isso que a gente não tem, por exemplo, vacinação para parvo e sinomose. Exato. Né? A pessoa quer ter um cachorro e ela precisa prover as condições para que esse cachorro esteja bem. O Estado não tem essa obrigação. Eu sei que assim, na minha casa eu comporto mais um cachorro, por exemplo, ou um gato, mas eu sei que acima disso eu já vou comprometer o bem-estar dos outros. Entendeu? Então eu acho que é isso. A gente vê muita campanha, né? Por exemplo, internet, Facebook, está sempre abandonado. Nem sempre ele foi abandonado. Né? O animal foi Animais que nasceram na rua, existem várias situações que às vezes a pessoa perdeu o cachorro e não abandonou. Isso, e ele está perdido. O abandono é uma situação muito séria. Assim, existe muito abandono, você chega perto do Natal, você começa a perceber que o número de animal abandonado cresce imensamente, porque o pessoal quer viajar. Larga na rua. E um animal do ano passado já não é um filhotinho? Né? Cresceu, então, roeu a cadeira. Cresceu, roeu a cadeira, está com um ano, ele começa a ser um cachorro adolescente, que é terrível. Né? E no Natal seguinte, ele acaba perdendo a casa. Principalmente com algumas raças aí, eles são mais terríveis, né? O Adriano Tardoc mandou uma mensagem falando para você falar dos urubus, mas eu não sei se vai dar tempo da gente falar de urubu. Tinha alguma coisa tem um preconceito com urubu. Urubu é um bicho simpático. É um bicho simpático que adora lixão, é uma maravilha. Come carniça, né? É uma maravilha. Eu acabo enxergando o urubu pelos olhos de quem vê a ave, né? Ela é uma coisa... incrível. Um urubu gasta uma energia baixíssima, voa muito alto, tem uma visão fantástica, um olfato mais ainda. E todo mundo acha ele só um bicho feio. Rinoceronte é um bicho feio? Não. Ele é apaixonado por rinoceronte. Eu tinha falado com isso antes no programa, que eu adoro rinoceronte. A gente está chegando no final e eu queria mostrar, a gente vai soltar um trailer de um desenho que é da DreamWorks, se eu não me engano. É um filme que é o 100 Florestas, né? Sim. 100 Florestas, que é muito legalzinho. Antes disso, que a gente pega no papo, né? Daqui a pouquinho está estourando o tempo, eles começam a brigar comigo. Você tem o blog, que é o biocena.blogspot.com, onde você vai estar voltando só para assuntos ambientais. Exato. Ele é relativamente novo, porque você tinha um outro que é o Biocênico. Eu acabei criando um novo, né, porque eu achava que precisava de espaço para falar um pouco sobre isso. Com um pouco menos de ingenuidade que a gente vê aí. Né, o pessoal costuma ter uma visão ou muito apaixonada ou muito fria. Né, mas a gente precisa ser um pouco equilibrado para lidar com isso. Né? Até falar do urubu. De vez em quando a gente precisa ver que se eles estão aqui porque a gente deu condições, assim como os pombos, assim como os cachorros e as capivaras. Né? E outros, em compensação, estão aqui, né, como as onças que chegaram lá na Zona Norte, né, porque foram obrigadas a isso e não queriam estar lá. Pois é, a gente está chegando aqui no fim, na verdade. Algum recado especial? Eu queria só falar que a Prefeitura tem um serviço, né, para quem fazer denúncias de maus tratos, né, através do telefone 156. Todo mundo vê casos de maus tratos animais, então pode procurar. 156 funciona para isso também? Também. Da Prefeitura. Olha você só pode que fazer legal, denúncia de maus tratos animais no 156. Que legal, que bom saber, não sabia disso não. Né? Acho legal também as campanhas que acontecem por aí pela internet, mas é aquilo, nem sempre foi abandonado, né? Às vezes está perdido, às vezes o dono está desesperado atrás também. E também não sou contra, por exemplo, nas zoonoses você paga uma taxinha, e você pega um animalzinho lá que vem com chip, com RG, com tudo isso. Também não sou contra a venda de animais de raça, por exemplo, num pet shop. Né? Eu acho que existe lugar para todos. Eu acho que o perigo é esse, né? Cresceu, virou adolescente e você abandonar ele na rua. Você vê cachorro de raça ou sem raça abandonado da mesma forma, infelizmente. Fica aqui a indicação dos sites Adote um Gatinho,
né, que é voltado só para resgate de animais e para doação de gatos. E tem várias outras ONGs aí ajudando cães, gatos, enfim, capivaras, rinocerontes, hipopótamos. Gente, nós vamos soltar, porque já estão fazendo sinal aqui para mim faz tempo. A gente vai terminar aí com o trailer do Os Sem Florestas. Ricardo, muito obrigada pelo bate-papo hoje, foi muito gostoso. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas o tempo é curto. Semana que vem tem música no Talk Show. Beijo para vocês! Metade da floresta sumiu. Fizeram uma construção na terra deles. Esses humanos não nos querem por aqui. A sobrevivência deles está em jogo. E a comida, como vai ser? Isso é fácil. Eu sei onde tem comida. Do outro lado dessa cerca viva. E a decisão mais importante que eles vão ter que tomar Não vamos querer nada que esteja do outro lado da cerca. é a quem seguir. Está resolvido? Vamos nessa. Bem-vindos ao paraíso. Ele sabe fazer uns truques. Não é como se ele andasse sobre água. Oi, pessoal. RJ. Esse é um veículo. Ele é tão grande. Quantos humanos cabem aí dentro? Geralmente, Verme. E aí, meu amiguinho? Chica. Isso é muito gostoso. Pronto? Remy. Sou um coelho doido e ruidoso. Atrás de você! Ozzy. Fingir de morto é o que fazemos. Oh, vida cruel! Posso cutucar ele? Não! E Estela. Bom caminho! Gambá! Obrigado, Stella. Abrir caminho é comigo. Em breve. Quer ver o que eu faço com as minhas nozes? Muito tentador, Remy. Muito tentador. Da DreamWorks Animation. Os criadores de Shrek, Madagascar. Daqui não saio. Brincar? Brincar, brincar, brincar! Brincar, brincar, brincar! Poxa vida. Os Sem Floresta. Pestinha.